Para pensar um pouquinho. Que tipo de humilhação você já sofreu? Já chamaram você de gordo? Isso não é humilhação, né? No meu caso. Você já foi injustiçado? Quem aqui é mais assim, das antigas, lembra que quando você tem mais de 1 ou 2 irmãos em casa, né? Você tem aquele... Você já apanhou por causa do seu irmão? Apanha um, apanhava todo mundo. Isso era uma injustiça, não era? Será que essa foi talvez a maior injustiça que você sofreu? Qual será que foi a maior injustiça que eu sofri? Qual será a maior humilhação que já passou na minha vida? O fato é que a resposta a isso me identifica com Cristo. A resposta a esse mundo cruel, a esse mundo de dor, a esse mundo injusto, pinta um Jesus. Que tipo de Jesus está sendo pintado através da minha vida? Será que é apenas uma caricatura, exagerando em algum ponto mais sentimental? Ou será que é então talvez um exagero ou uma ênfase num ponto mais legalista? O que a minha vida, o que a vida do Carlos tem apresentado sobre Jesus? Humilhação, injustiça, crueldade, dor, faz parte da vida. E aqueles que são do Senhor sabem exatamente o quanto estamos longe de entender a humilhação, a dor, a injustiça do Senhor Jesus. Então hoje nós queremos, de uma forma bem simples, apresentar aqui a narrativa de Marcos, trazendo então como que Cristo foi humilhado, como que Cristo foi insultado, zombado, sofreu, mas em meio a esse cenário, pessoas começaram a pintar Jesus. Jesus é um fraco. Jesus, ele é o quê? Ele é o rei dos judeus com um deboche. Jesus, quem é Jesus? Então eu quero mostrar 2 coisas nessa mensagem. Quero mostrar que a nossa vida não vai ser fácil, mas que Cristo suportou muito mais que nós, e que nele nós somos sim vencedores. E a outra coisa que eu quero mostrar é que em meio a esse cenário, a minha vida é como se estivesse pintando um retrato de Jesus para que outros vejam. Então eu começo fazendo a seguinte pergunta: que Jesus você está pintando? Que Jesus eu estou pintando? Qual é o quadro de Cristo que as pessoas estão olhando através da minha vida? Tenha isso em mente, busque isso enquanto eu estiver ensinando hoje de Marcos. Então deixe sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 15, versos 16 a 32, e você que anota, se você quiser colocar um título, um tema, um Jesus pintado pelos pincéis da incredulidade. Então nós vamos perceber que a incredulidade vai trabalhar de tal forma e nós vamos pintar um tipo de Jesus. Nosso propósito é provar que a incredulidade sobre a identidade de Jesus, sobre a divindade de Jesus, e a ignorância sobre o plano perfeito de Deus, essas 2 coisas, faz com que nós pintemos caricaturas de Jesus e sobre sua missão. Então eu quero ser bem rápido, bem objetivo. Já no texto, já no versículo 16, nós vamos dividir em 3 partes. Os versículos 16 a 20 do capítulo 15, eu peço que você abra a sua Bíblia. Acharam? Está escrito: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório,
e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, o Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça como uma vara e cuspiam-lhe nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e lhe vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Primeira forma que nós podemos entender aqui é que se eu não entendo exatamente quem é Jesus, a divindade de Cristo, o seu plano perfeito, eu posso pintar Jesus como um mero show, Jesus como um entretenimento a ser curtido, saboreado. Esse texto, ele deixa bem claro que os soldados, eles formaram uma plateia. Eles chamaram ali todos os que estavam provavelmente ali na fortaleza de Antônia, e ali a ideia é de 10% de uma legião, que são 600 soldados. E não é qualquer tipo de soldado, não eram soldados, uma guarda italiana, mas era uma guarda de sírios, era uma guarda de samaritanos. E todo mundo sabe que um sírio e um samaritano odeia judeu. Então nós temos ali um grupo bem hostil ao Senhor Jesus, e o texto deixa claro que eles o chama todo mundo, vem ver, corre aqui, ó, vai ser legal, vai ser bacana, vem ver que interessante que é. Talvez ali o rosto de Jesus já devia estar inchado, porque ele já tinha apanhado desde o encontro com Anás, depois Caifás, e andando ele estava sendo ali maltratado. Então provavelmente o rosto inchado, as suas costas já tinham talvez alguns rasgos. E então no versículo 17 eles fazem um deboche. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinho e a colocaram nele. A fim, olha só o que eles estão literalmente montando algo para se divertir. Então eles pegam esse condenado Jesus Cristo agora e colocam uma roupa nele para parecer uma realeza, para parecer uma majestade. Então eles colocam ali um traje de um soldado, e provavelmente já desbotado do sol, de uso, eles não iam colocar algo novo em Jesus. Colocam uma coroa de espinho para que ele representasse o César. Essa coroa perfura então a sua cabeça, e mais sangue começa a correr. É interessante, no versículo 18, que eles começam a tirar um sarro de Jesus. Olha só o versículo 18 novamente. E começaram a saudá-lo. Salve, o Rei dos Judeus! Então, nessa brincadeira, nesse divertimento, nesse entretenimento, os soldados começam a chamar: ó, o rei, salve o rei! E ao mesmo tempo eles estão agindo com crueldade, porque se você olhar o versículo 19, eles batem nas mãos de Jesus, ele bate na cabeça de Jesus, e depois eles prestam adoração, fingida, é óbvio. Uma ideia de crueldade é você ter prazer em fazer alguém sofrer ou perceber a dor do outro. Aqueles soldados ignorantes não sabiam quem era Jesus Cristo, não entendiam quem era realmente o Senhor ali, e eles então montam esse circo. Eles tinham direito a isso. Os soldados, quando eles capturavam alguém ou eram prisioneiro, e a classificação precisava sim, então, de uma punição. Então o camarada, ele tinha que ser humilhado. Ele tinha que sofrer. Lá no versículo 20, diz que depois que eles se divertiram,
levaram Jesus Cristo para fora, porque ele tinha que ser executado fora da cidade. Números 15 e 35 deixa bem claro para nós. E aqui eu quero fazer 2 tipos de aplicação nesses primeiros versículos. Entendendo, olhando para o descrente, aquele que não conhece o Senhor, que não é cristão, e outro para nós, que dizemos ser do Senhor. Para aqueles, então, que são como soldados que não conhecem a Cristo, Jesus é um mero espetáculo. Nada diferencia de um simples show. Ou se você seguir um grande filósofo, um grande pensador, então eu vou lá e vai ser muito bom porque eu me sinto bem. É óbvio que esse divertimento que os soldados estavam tendo era através da dor, do sofrimento, dos maus tratos. Mas o mundo, aquele que não conhece o Senhor Jesus, ele trata Jesus Cristo como se fosse um produto a ser consumido. Para os ímpios, Jesus às vezes é apenas um exemplo. De olha só que exemplo, que show de humildade. Olha só que amor sacrificial. É apenas isso, um show. Apenas uma narrativa. Apenas um espetáculo. Para esses, Jesus é algo para ser assistido, mas não tem nada a ver com relacionamento. Para esses, não dói neles ver o saber do sofrimento de Jesus. Que bom, Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim, mas que bom, por quê? Porque eu estou pensando em mim. A aplicação que eu quero fazer para nós, e é lógico que é uma dedução, porque o texto aqui está deixando bem claro que ele está falando de homens que não conheciam o Senhor. O sacrifício de Jesus não pode ser um mero show para nós. O sacrifício de Jesus não é uma encenação que nos traz uma lição, que nos traz uma moral, que nos traz um princípio. O sacrifício de Jesus foi real. Sangue correu. Teve dor. E principalmente foi humilhante. Devemos contar os fatos sobre Jesus Cristo, contar os fatos sobre o sacrifício de Jesus Cristo, mas contar que foi um sacrifício real. Quem não gosta de uma história triste? Basta olhar os telejornais que nós temos no início da noite, no finalzinho da tarde. Você tem jornal e conta, e conta, e conta, e conta, e aquele sacrifício, aquela dor, é tudo o quê? Um show. E eu faço um apelo para você, não assista isso, porque isso envenena a sua mente. E você está talvez simplesmente se divertindo. Você não está se informando. Você está se divertindo. De uma forma cruel com a desgraça dos outros. Não podemos fazer um espetáculo da ação sacrificial de Jesus Cristo. Devemos ter o devido cuidado de não fazer tudo que Jesus fez ali algo para ser curtido. Que maravilha! Confesso que eu fiquei e fico muito triste, porque o que nós mais encontramos no mundo evangélico hoje são shows, encenações, grandes entretenimentos que não levam a um relacionamento com Cristo, que não levam a uma lamentação, que não levam a uma tristeza, que não levam a uma dor, porque ali foi Cristo que sofreu, foi o nosso mestre,
foi o nosso Salvador. Então muitos olham para Cristo somente para passar o tempo. Meus irmãos, Jesus Cristo não é uma história triste. Tem sim a sua parte triste, como nós estamos vendo. Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o Filho de Deus. Então Ele é muito mais do que eu vim aqui receber essas informações e só mexer com o meu sentimento. Ou quer de divertimento, como fizeram os soldados, ou simplesmente para eu sair daqui bacana, legal, estou... Jesus Cristo precisa de um relacionamento. Nós, na realidade, precisamos de um relacionamento com o Senhor. E quando eu leio esse texto, eu começo a pensar na minha vida. Até que ponto eu estou disposto a me humilhar? Até que ponto eu estou disposto a sofrer como Cristo sofreu? Até que ponto eu estou disposto que eles batam na minha mão, cuspam no meu rosto, coloquem uma cruz e eu seja pregado? É lógico que isso não pode acontecer com a gente, mas eles coloquem uma coroa e começa a sangrar. Quando Cristo é um show, quando Cristo é apenas um entretenimento, ainda que com uma pitada de dramaticidade ou suspense, quando isso eu não estou disposto. Mas quando Cristo é o meu Salvador, e toda vez que eu leio esse texto, dói o meu coração. Os versículos 21 a 25 continua então o cenário de humilhação, e aqui Jesus ele é visto, talvez por aqueles que não conhecem o Senhor, ele é visto como um fraco que foi capturado e agora entregue nas mãos dos pecadores. Então vamos ler versículos 21 a 25. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles os forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. A incredulidade sobre a divindade de Jesus e a ignorância do plano de Deus faz com que caricaturas sejam pintadas. Que Cristo nós estamos pintando? Muitos acreditam que Jesus é um fraco. Quando nós olhamos para essa narrativa, você vê aqui Jesus fragilizado. E eu quero explicar por quê. Primeiro, como um prisioneiro condenado à morte, agora ele tem que passar como um grande desfile, sendo mostrado para todos. E a gente já percebe que Jesus ele não vai conseguir ir muito longe. Ele começa a andar e as pessoas olhar. E agora ele naquele estado já todo sangrando ou inchado. E lembrando que ele está sem dormir. Lembrando que ele já passou ali naquele jardim, orando, e de tal forma, que o texto fala que o seu suor parecia como sangue. Um prisioneiro condenado à morte, sendo humilhado, carregando uma trave, todos vendo. O mais interessante é que nem isso ele consegue. Chega um ponto que Marcos deixa bem claro para nós que os romanos colocam outra pessoa para carregar. Jesus está tão fragilizado que nem a própria cruz ele pode carregar. A própria trave ele pode carregar. Só que fazer um pequeno parênteses,
que como Deus ele age de forma maravilhosa, porque Marcos mostra aqui que eles escolheram uma pessoa para escolher, e parece que é aleatoriamente, mas não é, porque quando Marcos escreve, parece que os leitores de Marcos eles eram familiarizados com o escrito, porque ele está dizendo que era Simão, pai de Alexandre e Rufo. Paulo, em Romanos, vai citar novamente Rufo. Então, nessa jornada, houve-se salvação. Simão provavelmente conheceu o Senhor Jesus. A cena então de Jesus sem força, incapaz de carregar a própria cruz, tem sido motivo por aqueles que não conhecem o Senhor de mostrar que Deus, ou que Jesus, é um fraco. Versículo 22 deixa bem claro que ele foi colocado, ele foi executado no local onde só iam criminosos, crucificados por Roma. E a gente sabe que aquele lugar ele era estratégico. E ele parece mesmo uma caveira. Nós estivemos lá e parece mesmo uma caveira. Você olha e ele é um lugar estratégico, por quê? As pessoas que chegavam em Jerusalém tinham que olhar. Era um método pedagógico de Roma para mostrar quem estava no controle de todas aquela cidade, todas aquelas pessoas. Então, eles penduravam o camarada, deixavam ele ali morrer, e alguns demoravam muito e muito tempo. Então, Jesus estava ali como um criminoso. Ele estava sendo humilhado mais uma vez. Qualquer pessoa que passasse ali e olhar para Jesus ia falar o que dele? Ladrão, criminoso. Interessante que Marcos, mais uma vez, ele faz uma observação, que eles tentaram dar algo para ele não sentir dor. Então aquele vinho misturado com mirra, ele servia também como um analgésico. Jesus não toma. Jesus ele faz o que? Ele suporta aquela dor, ele suporta a cruz, não importa, ele não toma nada para que mexa na sua mente e diga que ele não fez de forma consciente. Jesus manteve então a sua consciência em meio à dor. Ele completou a sua obra sem jeitinhos. E agora isso me vem à mente, que muitas vezes nós queremos um analgésico para essa vida louca, para essa vida injusta, humilhante, e às vezes só o fato de eu saber que eu sou discípulo de Jesus, que eu vou ter a eternidade com o Senhor, isso não me satisfaz, e eu preciso de alguma coisa para tirar essa dor, para acabar com essa humilhação. Jesus não precisou nada disso. Versículo 24 deixa claro então que ele é derrotado. Ele é visto como um derrotado. A crucificação, então tinha o açoite primeiro, ele tinha que apanhar bastante primeiro, ferimentos graves, perda de sangue, até chegar naquela cruz. E a crucificação era um tipo de morte prolongada. Tinha que doer muito, tinha que sofrer muito. E fique claro, aqui já deixo adiantado que o maior sofrimento de Cristo não foi a cruz, foi o abandono do Senhor, mas isso vai ficar para outro domingo. O criminoso, então, condenado, ele tinha que ir ao local e ele era pregado com pregos de 5 ou 7 centímetros, que eram colocados nos seus pulsos, e juntava as suas pernas uma na outra, e pregava o prego, e ele tinha que estar com a perna dobrada, que era justamente para ele tentar respirar com as costas toda cortada, raspando naquela cruz.
E ele tinha que levantar, então doía os pés, os pulsos. E aí eu fico me perguntando, o que eu digo para uma pessoa quando diz: pastor, eu estou sofrendo muito. Eu digo: muito bem, me fala, o que você está sofrendo? É por isso ou aquilo. E eu não quero, para não cair no caso de ninguém, é por isso, aquilo. E eu fico imaginando, isso é dor, isso é sofrimento. A pessoa, ou muitas dessas pessoas que choram por esse tipo de sofrimento, ainda não entenderam o que é a cruz. Embora então esses pessoas que eram crucificadas, embora eles feridos e os pregos causassem essa dor insuportável, geralmente eles morriam por asfixia. Ele tinha que empurrar o corpo. Chega uma hora que ele já não conseguia mais. E se fosse ainda o caso, se estivesse demorando muito, eram-se quebrado as suas juntas. O Evangelho de João também nos mostra que os soldados, eles tinham crucificado Jesus, tomaram as vestes deles. Então pegaram e provavelmente uma capa ali, eles não queriam rasgar essa capa, eles tiraram só, de lógico que é para cumprir as profecias que tinham sobre Jesus, e eu nem quero gastar tempo com elas, mas vocês estão vendo o cenário, o desfile, uma camarada que não consegue carregar a cruz, agora ele começa ali, ele é crucificado, todo mundo vendo. Os soldados, não fica toda a tropa, ficam provavelmente, depois que é colocado, ficam 4 soldados apenas, para que ninguém resgate o corpo, ou vai lá salvar o condenado. E aí eles começam a tirar sorte sobre quem vai ficar com a roupa. Interessante que muitas pessoas dizem que é difícil ser discípulo de Jesus. E aí eu faço uma pergunta bem simples e até boba. Difícil ser discípulo de Jesus? Ou difícil foi morrer naquela cruz? No entendimento daqueles que estavam vendo então a crucificação de Jesus, achavam que ele era um fraco, um condenado, um derrotado. E ainda hoje pessoas pensam que Jesus é um fracassado, porque ele não conseguiu. Eu vi uma vez uma manchete até de um livro assim: ele não conseguiu o que ele queria. Que ignorância! Como sendo Jesus, o Filho de Deus, como que ele pode deixar que os homens limitados e mortais o matassem? É uma pergunta que no meio acadêmico, inclusive, é muitas vezes feita. Aos olhos do mundo, Jesus é um fraco, mas a pergunta agora é: e aos olhos do seu povo? Quem é Jesus? Jesus aqui, ele demonstra que ele foi obediente. Filipenses capítulo 2, você pode ler e vai deixar bem claro, ele foi obediente. Obediente até que ponto? Até a morte, e ele põe lá, morte de cruz. Mas eu quero focar que Jesus Cristo foi um homem forte. Por quê? Porque ele foi obediente. E se nós queremos ser fortes, nós precisamos ser obedientes. Ser forte aos olhos do mundo é você ser conquistador, é você subjugar as pessoas, mas aos olhos de Deus, ser forte é ser obediente ao Senhor. As pessoas dizem: ele é pavio curto, temperamento forte. Não, ele é um fraco.
se ele não consegue controlar o seu temperamento, na verdade ele é um fraco, porque forte é aquele que segue o que é esperado dele. Assim, fraco, derrotado, humilhado, não. Jesus não foi nada disso. Para quem? Para nós. Para nós que conhecemos o Senhor. Para nós que somos discípulos do Senhor. Para o mundo ele é fraco. Os versículos 26 a 32 parece que fecha então esse cenário de terror, esse cenário de dor e sofrimento, e eu quero reler com os irmãos então 26 a 32, e aqui ele está mostrando Jesus como um incapaz. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançavam-lhe a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes, os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, o texto diz, zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então, esse cenário agora, Jesus preso àquela cruz, ainda continua os insultos. A acusação aqui era uma acusação provocativa, pejorativa. Rei dos judeus. É lógico que Pilatos fez escrever isso porque ele queria ferir os líderes religiosos. Morto como um ladrão e entre ladrões. É interessante que os versículos 27 e 28, e o termo aqui traduzido para ladrões não é aquele ladrãozinho pé de chinelo, não. São ladrões que são bandidos ferozes, que saqueiam, que roubam, que matam. E nós acreditamos que esses homens provavelmente estavam até com Barrabás, que foi solto, que era uma pessoa bem conhecida. E acreditamos que esses dois provavelmente estavam ligados à revolução ou aos zelotes. Jesus é colocado no meio. Para muitos, ele era o líder, o rei dos zelotes. Ele é colocado, ele é morto, executado no meio daqueles 2 ladrões. Vou fazer uma perguntinha bem simples. E você tem que ser honesto no que você vai responder. O que você gostaria que escrevesse na sua lápide quando você morresse? Aqui já... Então, Carlos. Aqui já, Carlos. O quê? O pregador do Evangelho? O discípulo de Jesus? O que você gostaria que escrevesse na sua lápide? O que está escrito aqui é algo para quê? O que está sendo apresentado é Cristo sendo humilhado mais uma vez. Eles começam a zombar do Senhor, da impotência de salvar a si mesmo. E aí, somando-se essa dor, essa vergonha, a ideia de desgraça pública, as pessoas estão passando por Jesus e duvidando da sua capacidade.
Se você mesmo, desce daí. Os judeus também achavam que aquele que é pendurado no madeiro é maldito, amaldiçoado por Deus. E olha só que legal. Eles disseram: desça da cruz para que o vejamos e o creiamos. Só que a declaração deles era hipócrita. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. E eles pagaram os guardas para a mentira de que ele não ressuscitou. Então mesmo que Jesus ressuscitou, eles não creram. O que nós temos então é um show de zombação, mostrando e duvidando da capacidade de Jesus. Um rei que não podia se salvar. Que absurdo. Talvez a interpretação mais dita naquele dia fosse: ele fez tanto milagre, né? Expulsou demônios, se dizia ser filho de Deus. Mas na verdade era um aventureiro, um incapaz, um limitado, pois nem sua própria vida ele conseguiu proteger. Talvez fosse esse o pensamento daquelas pessoas que estavam vendo ali. Jesus deixou, fique bem claro que Jesus deixou, se esvaziou, né, usando Filipenses novamente, ele deixou de usar a sua divindade. Ele viveu aqui como homem, 100% suportou, porque ele tinha que ser o representante da raça humana. Então, na realidade, ele não estava derrotado. Ele não era incapaz. Ele estava fazendo exatamente o que precisava ser feito. Suportou toda a crueldade. Aguentou toda a provocação, incredulidade, zombaria, deboches, porque essa era a sua missão. Essa era a vontade do Pai. Hoje em dia, muitos cristãos não estão dispostos a sofrerem pela missão de Cristo. Não. Acha humilhante. Não querem assumir a posição de discípulo de Jesus. Porque isso talvez é humilhante. Eu lembro, eu estava na academia, não academia de ginástica, mas na metodista, fazendo ali com os doutores, docs, né, que a gente gosta de chamar, os mestres, e eu fui comprar uma Bíblia. Eles olharam, porque tinha, né, às vezes tinha vários livros, e aqueles doutores, o pastor Tiago inclusive estava junto, comprando Bíblia? Sim. Como que pode comprar Bíblia? Tem tanto livro aqui bom, tanta coisa que vai te enriquecer. Está comprando uma Bíblia? Sim. Para esses, Jesus não é nada. Jesus foi um revolucionário que tentou alguma coisa. Muitos, então, não estão dispostos a sofrer humilhação. Então, para esses, ali eu desci o nível. Tem os acadêmicos. Eu compro uma Bíblia, eu sou o que agora? Já não faço mais parte. Agora eu estou embaixo. Muitos não querem assumir a sua posição de discípulos de Jesus porque isso é humilhante. Eu fico imaginando, então, no trabalho, aquela turma e se reunindo na hora do almoço. E eu trabalhei na Bravox, eu lembro do bandejão, e a gente passava e aquela turma, e era só peão, era muito legal. E de repente, olha que alguém te descobre que você é crente e que você crê que Jesus vai voltar. Aí pronto. Os jovens na escola, faculdade, todos os descolados, a turma da festa,
E aí você se posicionar, eu sou de Cristo. E nesse grupo falar, então eu sou de Cristo, eu não bebo, eu não fumo, eu não fico, sexo para mim é só dentro do casamento, quero casar virgem. E aí a pessoa vai falar o que para esse jovem? Quem você é? E vão humilhar. E vão falar, e aí eu lembra do Robinho falando do Kaká? Esse negócio de casar virgem é só pro Kaká. Mas ele falando isso para humilhar. A batalha desse mundo contra o pecado não é vencida pela força ou capacidade nossa, mas em primeiro lugar pela nossa falência. Falência de entender que nós não temos condições, e para isso eu preciso da ação do Espírito Santo, e eu preciso da palavra do Senhor, a verdade do Senhor para me guiar e falar qual caminho eu devo seguir. Somos incapazes. Jesus poderia descer daquela cruz, mas ele não vai fazer porque não era a missão, não era a vontade do Pai. O sacrifício de Jesus estava em ser representante da humanidade, e ele foi até o fim. E aí eu quero concluir da seguinte forma: qual é a missão que o Senhor tem dado para você? Eu sei, uma missão geral para todos nós, é verdade. Mas ainda assim existe pontos diferentes, distintos para cada um aqui. Eu não conheço as pessoas que a Fabiana se relaciona no trabalho dela. Eu não sei as pessoas que o Jonathan atende lá na Avenida Paulista. Eu não sei as viagens que o Douglas tem que fazer ali com a sua empresa. Eu sei que eu tenho os meus vizinhos. Eu sei do colégio que eu preciso dar aula. Qual é a missão que Deus tem dado para você? E essa missão, que ponto é humilhante? O quanto de dor eu vou ter que suportar? O quanto de não eu vou ter que dizer? Eu não sei exatamente então a sua missão, mas de forma geral eu sei que você precisa pintar um Jesus Cristo. Pode ser no trabalho, pode ser na casa, pode ser na vizinhança, pode ser no colégio, na faculdade. Jesus vai ser pintado pela sua vida. E aí eu faço novamente a pergunta: qual quadro está sendo pintado?